Nós voltamos com o Produtor Quer Saber, que hoje recebe aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Vitor Aires, e o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. O assunto hoje é a Lei de Integração. Então, nós no primeiro bloco mostramos essa diferença, o que precisa resgatar e o problema principalmente da transparência, né, entre produtores e agroindústrias, né? Agora, é uma questão de um compasso de espera, de uma paciência dos produtores para saber como implementar essa lei, como que ela vai, na prática, funcionar, que não bastou apenas assinar, né? Perfeito, né? Como toda lei, né, a gente tem aquele período de maturação da própria lei, né? Como, por exemplo, um tempo para as próprias indústrias readequarem seus contratos e por aí vai. Paralelo a isso, a gente tem que lembrar, toda lei é um instrumento jurídico, logo vai se criar ainda uma jurisprudência que basicamente é a interpretação dos tribunais em relação à própria lei. Então, a gente tem que esperar isso acontecer, mas paralelamente a isso, a gente vem trabalhando para capacitar os produtores para que eles passem a conhecer seus direitos e deveres e exercerem isso no seu dia a dia. É mais ou menos assim, o produtor agora tem que ter uma paciência para realmente a hora que realmente concretizar e o contrato ser dentro dessa nova lei? Exatamente, ele precisa de paciência e precisa se mobilizar, né? O produtor precisa, nas suas unidades, mobilizar as suas CADECs. É um pouco do trabalho que nós temos feito em conjunto, de levar a informação ao produtor, detalhar, né, os principais direitos e deveres que estão previstos aí no contrato, né, que devem estar previstos nos contratos de integração, e se mobilizar junto às agroindústrias para iniciar aí as discussões de renovação de contrato, né? Há muitos casos de unidades, por exemplo, que os contratos têm duração aí de 10, 12 anos, porque estão vinculados ao financiamento. Esses financiamentos estão vencendo agora e o contrato será renovado. Então, é um momento propício aí para se inteirar, buscar o apoio aí das suas entidades representativas para conseguir fazer uma negociação de contrato justa e adequada à lei. Vitor, na semana passada aconteceu no Sindicato Rural de Rio Verde, em Goiás, um debate sobre o tema. Como é que foi esse encontro? Basicamente a gente tem feito o que a gente tem chamado de circuito de fortalecimento da integração, né? Então a gente tem rodado os principais municípios, os principais polos de produção para exatamente reunir os produtores integrados de aves e suínos e assim a gente apresentar seus direitos e deveres. Então, o que aconteceu na semana passada foi mais um desses episódios, onde a gente apresentou todos os mecanismos de transparência que a lei possui e, em especial, o canal de diálogo, né, a CADEC, a importância deles implementarem um bom canal de diálogo. E vale a gente reforçar que não está na lei, mas a gente acredita que a grande forma de se obter sucesso com essa lei é o associativismo. Então, paralelo a tudo isso, a gente está promovendo o associativismo nas unidades. A associação também participou? Sim, a BCS também estava presente em Rio Verde e realmente foi um evento bastante positivo. Nós tivemos aí aproximadamente 200 produtores de suínos, aves e ovos, não só da unidade Rio Verde, mas também de unidades de cidades vizinhas. E a discussão realmente foi muito boa, foi muito madura. É uma unidade, ou são unidades ali, onde de certa forma já há essa cultura do associativismo, de promover esse diálogo com as integradoras. Então foi um momento bastante importante aí para que a gente possa discutir e inclusive de nos deixarmos aí à disposição dessas unidades, não só delas, mas das outras, né, no que a gente possa auxiliar aí nessa fase de transição. Agora, Vitor, entre os temas, está os direitos e os deveres dos integrados, fizeram parte dos temas do evento? Sim, perfeito, né? A gente tem que lembrar que esses instrumentos são para os dois lados. De fato, a lei da integração, um grandíssimo benefício é para o produtor integrado ao trazer mais transparência na relação contratual. Mas quando a gente fala como, por exemplo, os riscos inerentes à atividade, que existe o artigo 12º, se eu não me engano, 11º, desculpa, fala sobre a concorrência na participação da gestão ambiental da atividade. Então, ali tem os deveres dos produtores integrados em relação aos requisitos ambientais e a indústria vai partilhar desses custos. Antes, isso aí era só
algo para os produtores integrados fazerem. Então, os deveres, o produtor já conhece bem seus deveres, agora os seus direitos, agora que ele está passando a conhecer com esse novo marco legal. Mais ou menos assim, os suinocultores também estavam muito presos aos deveres e agora têm que buscar os direitos? De certa forma, sim, né? A situação é a mesma para os suinocultores, para os avicultores, mas de certa forma até porque eles sempre foram muito cobrados pelos seus deveres e de certa forma correram um pouco atrás dos seus direitos. Então a ideia, toda essa mobilização que está acontecendo é para que o produtor possa também buscar os seus direitos de uma maneira justa e equitativa entre as duas partes. Vitor, é importante os sindicatos e os produtores terem todas as informações na hora de começar a negociação? Perfeito, sem sombra de dúvidas, um dos melhores instrumentos para se fazer uma boa negociação, uma boa barganha, é tendo informações. Você só vai conseguir apresentar, demonstrar que aquilo é relevante, que é justo e é justificável ser alterado em seu favor se você tiver números para quantificar aquilo. Então a gente tem também, isso foi um bom ponto para a gente destacar, que lá em Rio Verde a gente apresenta para eles a importância de se formar uma base de dados. Então, para somado ao relatório, o RIP, né, o Relatório de Informação da Produção Integrada, as associações, né, através do associativismo, da promoção do associativismo, a gente profissionalizar as associações para que elas realmente formem essas bases de dados, tenham essas informações que, sem sombra de dúvidas, só com boas informações se fazem boas negociações. A associação também está mobilizada para fomentar essa informação, para fortalecer agora com as novas negociações? Sim, sem dúvida. Nós aí há aproximadamente um ano, nós até criamos dentro da BCS um Departamento Nacional de Integração e nós temos tratado aí com algumas unidades exatamente, né, pontos inerentes à lei da integração e sem dúvida nenhuma um item bastante importante é esse, no tocante aos custos de produção efetivo das unidades, que é um ponto, quando a gente vai buscar essa negociação com a agroindústria, nós temos que ter os dados concretos e reais para que a gente possa buscar uma relação justa. A gente precisa entender o que efetivamente existe de custo hoje para que a gente possa apresentar isso à integradora e fazer a solicitação de inclusão, isso numa planilha de remuneração. Então, é preciso fazer o dever de casa inicialmente antes dessa negociação. Vitor, qual é o grau de dificuldade na hora de negociar com as indústrias? É fácil, é difícil e agora com a nova lei pode se tornar mais fácil? A gente costuma falar que muitas vezes o produtor ele é um excelente produtor para dentro da porteira, mas às vezes ele não tem a sua capacitação desenvolvida ainda para fora da porteira. E fora da porteira é saber colocar o seu produto final, vender o seu produto bem. No caso de uma relação de integração, não é bem vender o seu produto bem, mas sim fazer uma boa negociação. O problema é que a gente está falando de uma integradora que tem um altíssimo poder econômico e em cima de um produtor, ela tem todo o poder de barganha necessário e ele é descartável para ela. A partir do momento que ele pode ser um bom negociador, ela é muito mais relevante para ele do que ele para ela quando se fala de um produtor. Daí a gente volta à questão do associativismo, né, que a partir do momento que os produtores se consolidam, né, que eles passam a trabalhar em bloco, aquele bloco sim é relevante para a integradora. Então, se uma integradora pode inviabilizar um produtor, uma associação de produtores daquela unidade pode inviabilizar uma integradora. E aí sim você começa a equilibrar esse poder de determinação. Então, a lei sim, ela traz o benefício de dar um canal de diálogo paritário para que as partes negociem tudo, mas mais uma vez isso só vai dar certo se junto com essas ações vir a ação do associativismo, né, os produtores se unirem para aí sim conseguirem barganhar em seu favor. E agora é a hora de ter uma base maior, de chegar na hora para negociar, Nilo, porque essas negociações tinham alguns cálculos no meio, tanto na avicultura como na suinocultura, que eram alguns cálculos que fugiam até do entendimento de alguns produtores. Bom, sem dúvida nenhuma, né? A gente espera aí com esse princípio da transparência que toda a metodologia de remuneração, penalização, premiação do produtor seja claro e de fácil entendimento para o produtor, menos inclusive aquele menos letrado, vamos assim dizer. Então, esse é um ponto que a gente espera e, claro, a gente precisa ter aí os nossos números, né, ter os custos efetivos de produção e precisa ter
a mobilização em torno da sua associação, como o Vitor muito bem comentou, né? A gente inclusive reforça nessas discussões de circuito em que a gente não considera o ideal negociações individuais de produtores com a integradora. Aí, de certa forma, enfraquece a associação regional. Ela precisa tratar como uma condição de grupo e não como uma condição de tratamento individual para os produtores. Vitor, a CNA teve uma participação fundamental para se chegar à criação desta nova lei. E agora o trabalho, por exemplo, esses eventos como o de Rio Verde vão ser realizados outros? A ideia agora é justamente fomentar essa informação? Perfeitamente, né? A gente já fizemos uma palestra em Santa Catarina, aqui no Distrito Federal mesmo, mas a ideia é a gente ainda rodar um bocado aí o país, né? O Paraná, outras regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal de Ovos de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, ainda esse ano, junto com a ABCS, e então a gente ir nos principais polos e aí apresentar todos esses vieses, né? Esses vieses do sucesso que a gente chama para um fortalecimento dos produtores integrados, né? Então, recordando a questão da transparência, né? Deles saberem quais são as informações que devem constar nos seus contratos, o canal de diálogo, o associativismo e estratégias de negociação, né? Então, a gente também, vale a gente destacar, que a gente está trabalhando para que o produtor saiba, compreenda como que se negocia e se faz uma boa negociação, sempre nessa condição do coletivo, né? Sempre trabalhando no coletivo. Nilo, se espera então que se evitem futuras novas surpresas e o produtor tenha uma melhor organização a partir de um contrato mais paritário? Sem dúvida nenhuma, a gente espera que a lei, ou a gente tem certeza que a lei ela vai trazer uma condição melhor para os produtores integrados no futuro, né? Mais uma vez também não é simplesmente a sanção que vai resolver os problemas. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, o produtor precisa se mobilizar, se organizar, buscar o apoio para que a gente consiga, né, conduzir essa negociação, a construção dos novos contratos e aí nos próximos anos que a gente tenha uma condição mais justa, que é o que todo mundo espera. Não pode ser injusto para o produtor e não pode ser injusto para a integradora. Agora, novos encontros vão ser marcados? Sim, a gente, até bom ter destacado isso, a gente já tem um próximo encontro marcado para o dia 9 de setembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos ainda alinhando com a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso uma data para se fazer em 2 locais lá no Mato Grosso, Minas Gerais, mesma coisa, Goiás, pelo sucesso que foi o evento, outras unidades ali próximas estão solicitando a gente para que volte lá. E Bahia, Santa Catarina e Paraná a gente ainda está ajeitando, averiguando uma agenda, mas por enquanto formada, dia 9 de setembro em Campo Grande. Ok. Assessor técnico da CNA, Vitor Aires, e o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá, muito obrigado pela participação. Um abraço. Muito obrigado.